E o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pode votar nesta quarta-feira o projeto de lei que proíbe a entrada do ministro Alexandre de Moraes no país. O projeto, apresentado em setembro do ano passado pelos deputados republicanos Elvira Salazar e Darrell Issa, menciona o nome do ministro. Conforme o texto da proposta, o objetivo é barrar a emissão de vistos para autoridades que cometam censura contra cidadãos americanos. Se aprovada pelo comitê, a proposta irá ao plenário da Casa, onde vai precisar do apoio de 218 dos 435 deputados para ser sancionada como lei. Silvio, quero te ouvir, a gente pode já juntar os dois assuntos, se você quiser também comentar, analisar ali os trechos do discurso do ministro Alexandre de Moraes na USP ontem à noite e também essa notícia, né, esses ventos de mudança que a gente tem observado desde a posse de Donald Trump, esse projeto de lei que pode impactar, sim, na situação do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Paula, eu vou até deixar essa parte para nossa Ana Paula, que tem conhecimento, que conversa, tem fontes, para explicar um pouco melhor para o público o que pode acontecer nos Estados Unidos. Fato é que algo está acontecendo nos Estados Unidos, e isso sim pode ter consequência aqui, porque o pano de fundo de tudo isso é a liberdade, o movimento contra a censura dentro do continente americano e que envolve, inclusive, cidadãos, que envolve pessoas americanas, né? Então, eu acho que a Ana comenta essa parte. Eu queria só voltar um pouquinho de forma breve, acho que tudo já foi colocado, mas 2 pontos me chamam a atenção nessa fala do ministro Alexandre de Moraes para calouros. Primeiro, ele tem 56 anos. Ele estava diante de uma plateia que, se são calouros universitários, devem ter entre 18, 20 e pouquinhos anos. Ou seja, é uma geração que conhece as redes sociais muito melhor do que ele. É uma geração que nasce de um ambiente de redes sociais e não o contrário. Então, o tio do churrasco, nesse discurso, nessa aula magna, que de aula aparentemente não teve nada, é ele. Ele fez o papel do tio do churrasco. Outra coisa que me chama a atenção é a frequência, a recorrência com que o ministro Alexandre de Moraes utiliza fascismo, nazismo, e os exemplos que ele emprega indicam que ele não sabe o que foi fascismo e nazismo para a história, né? Porque esses exemplos que ele utiliza são muito ruins e não fazem, não representam aquilo que os livros de história, infelizmente, trazem. Por fim, o ministro Alexandre de Moraes atribui esses crimes, a discriminação, o preconceito, crimes, ao ambiente virtual. Mas são crimes que acontecem todos os dias nas ruas que ele não frequenta. Esse que é o fato. Ele está encastelado, ele está preso numa bolha, é aquele tipo de sujeito que só fala com as mesmas pessoas, só ouve as mesmas pessoas, só frequenta os mesmos livros, só acompanha o mesmo noticiário do mesmo lugar. Ele parece estar preso numa redoma, ele parece estar preso numa bolha. E essa bolha um dia vai estourar e ele vai ver que seguramente ele estava preso dentro da própria cabeça e isso faz muito mal para qualquer pessoa. Deixa eu passar para a Ana, mas antes deixa eu só atualizar aqui uma notícia que acaba de chegar. O presidente Lula, então, demitiu Nízia Trindade do Ministério da Saúde, que vai ser substituída, então, pelo ministro agora Alexandre Padilha, então, que vai assumir o Ministério da Saúde. A gente já comenta essa notícia, mas só para a gente não perder o fio aqui, Ana, a gente está falando sobre esse projeto de lei nos Estados Unidos que pode ser votado ainda essa semana e parece que também tem uma atualização, tem novidade em relação a essa ação que foi proposta contra o ministro Moraes aí também nos Estados Unidos pela empresa do Trump e também pelo Rumble. Conta pra gente. Então, Paula, a agência Reuters acabou de noticiar que a primeira ação, né, que uma juíza dos Estados Unidos acabou de dizer que a Trump Media, né, a empresa de mídia do Donald Trump e a Rumble não precisam seguir nenhuma ordem de juiz brasileiro, no caso do Alexandre de Moraes, em relação ao banimento e ao bloqueio
de contas nas plataformas. Isso já mostra, né, que a primeira vitória já, de uma certa forma, agora segue o trâmite, mas já é uma primeira vitória no sentido da proteção da primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. A gente sempre fala aqui que é uma emenda muito sagrada, muito querida e muito protegida pelos americanos. E lembrando que esse processo está na Flórida, que é um estado hoje profundamente republicano. E aí, Paula, sobre essa questão, acho que são duas coisas diferentes, né, que a gente tem que olhar. Amanhã vota, o comitê vai votar a proibição de entrada de Moraes e outros. Por que a gente fala Moraes? Porque o nome do Alexandre de Moraes, acreditem se quiser, está no projeto de lei que visa o cancelamento e a proibição de entradas de todos aqueles que atentem contra a liberdade de expressão no mundo, aqui nos Estados Unidos. Esse é um projeto de lei e isso pode se estender para cidadãos comuns, advogados, jornalistas, né? Ontem, aquele assessor do Senado americano, eu conversei com ele mais uma vez e perguntei se esse projeto, o escopo seria ampliado para absolutamente qualquer cidadão ou se ele ficaria mais focado em governantes, em políticos, e ele disse que não, que se houver uma documentação robusta de, por exemplo, jornalistas que continuem atentando contra a liberdade de expressão no mundo, que esse processo pode seguir também, e jornalistas, cidadãos comuns, eles podem entrar nesse escopo. Outra coisa, Paula, que é importante a gente falar também, aí segue, por que esse projeto não foi votado ano passado? Porque o ano passado, ele seria, mesmo se ele passasse na Câmara ou no Senado, que tinha, uma casa tinha a maioria democrata, Joe Biden era presidente e ele vetaria. Então, o que os republicanos fizeram? Eles tiraram de ação, tiraram até do comitê, e hoje os republicanos com maioria na casa, no Senado e com o presidente Donald Trump têm mais chances de passar. A outra coisa que a gente precisa distinguir, isso é o legislativo, é uma legislação que será passada pelo Congresso americano e que pode atingir Alexandre de Moraes. A outra coisa, e que hoje, né, de ontem para hoje, já há um burburinho, inclusive entre senadores importantes como Mike Lee, é sobre aquilo que a gente vem explicando aqui a semana passada inteira, as ações e sanções da lei Magnitsky. Isso não precisa do Congresso. Isso, depois que for estruturado de uma maneira robusta e mostrar provas do que o Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil, isso é levado para o presidente da República, e o presidente Donald Trump ele pode usar a lei Magnitsky e impor sanções econômicas, inclusive, não apenas de entrada nos Estados Unidos, mas sanções econômicas a Alexandre de Moraes. Então, são duas coisas separadas. Essa comissão vai votar amanhã, ou seja, um processo que vai passar pelo legislativo, e essa lei pode atingir outros ditadores no mundo, e tem a lei Magnitsky, que, dependendo do contexto todo dos documentos apresentados, pode cair na mesa do presidente Donald Trump, e ele, com a sua caneta, pode colocar sanções aí no Alexandre de Moraes e todos aqueles, né, que o documento mostrar que estão atentando contra a liberdade de expressão nos Estados Unidos e no mundo.